Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, aqui do seu curso técnico em enfermagem. Estamos desenvolvendo a disciplina Legislação Profissional e vamos abordar nessa aula sobre os direitos dos usuários do SUS, o tópico 6 lá do seu material didático. Vamos comigo, que tem bastante informação importante aqui e que também estabelece os nossos direitos relacionados ao Sistema de Saúde Único do Brasil. Vamos lá. Segundo o SUS, então, ele é promulgado pela Lei 8080. Você já viu algumas informações e em outras aulas estudará de maneira bem completa a Lei 8080, que dá origem, que chamamos também de Lei Orgânica da Saúde no Brasil, que dá origem ao Sistema Único de Saúde, ao SUS, que nasceu pela Constituição Federal de 1988 e também foi promulgado com essa Lei 8080 de 1990. Bem, o SUS, então, ele tem, obviamente, algumas questões que vão ser ligadas às questões de quem será o usuário do SUS. E aí eu coloco já essa pergunta para você. Quem são os usuários do SUS na prática hoje? Se formos olhar a legislação, a Lei 8080, a legislação do SUS, eu e você somos usuários, ok? Ah, mas professor, eu nunca fui num posto de saúde. Com certeza foi, quando era criança. Você também nasceu em uma instituição de saúde, ok? Dificilmente nasceu em casa. E se nasceu em casa também, teve um profissional de saúde atuando. De uma maneira ou de outra, o SUS está atuando nas nossas vidas constantemente, ok? Desde o nascimento, desde até mesmo antes do nascimento, no acompanhamento da gestante, até a fase idosa, envelhecimento e até a morte, o SUS está atuando nas nossas vidas. Então, todo o processo ao longo da nossa vida de imunização, todo o processo relacionado à vigilância sanitária, também o SUS está envolto, ok? A vigilância sanitária, por exemplo, de inspeção de alimentos, que está relacionada ao SUS. Então, por exemplo, quando você vai a um açougue comprar carne, frango ou outro tipo de carne, por exemplo, peixe, para fazer o almoço, para fazer um jantar aí para sua família ou para você. Você está utilizando de alguns benefícios do SUS, porque o SUS, ele obviamente criou um órgão fiscalizador, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e a Vigilância Sanitária está dentro do SUS, para fazer todo o processo de cadeia desse produto que você está comprando para fazer o alimento, com inspeção, com liberação sanitária, com liberação em normas técnicas específicas desde o abate até a dispensação pelo açougueiro para você daquele material que você está comprando justamente para fazer o alimento lá da sua família. Bacana isso, né? Talvez você não tenha tido essa percepção nunca na sua vida, mas entenda que o SUS está com a gente todos os dias, por quesitos de vigilância sanitária, por quesitos de vigilância do trabalhador, por questões relacionadas à saúde mesmo, literalmente, então hospitais, postos de saúde, unidades de 24 horas, vacinas, toda a rede de vacinas que existem também no Brasil. Todo mundo no Brasil, pelo menos uma vacina, uma vez na vida, já tomou, ok? A BCG, por exemplo, a hepatite B, que a gente toma literalmente na hora do nascimento. A hepatite B principalmente. Então, vários processos e até mesmo o medicamento que você compra na farmácia sem alguma prescrição médica, que são os medicamentos dispensados de prescrição, ele também passou por algumas normas regulamentares para poder estar disponível ali na farmácia para venda, e essas normas regulamentares partem aqui da Lei 8080, que é do SUS. Bacana isso, né? Muito bacana mesmo. Até mesmo as instituições particulares, elas existem também por conta da Lei 8080, para poder proporcionar e também, às vezes, auxiliar nesse processo de atendimento do SUS, proporcionando uma instituição particular poder também atender ao SUS de forma complementar. Então, dessa forma, você entende então que os usuários do SUS somos todos nós. Alguns vão utilizar mais, alguns vão utilizar menos, mas todo mundo utiliza o Sistema Único de Saúde, e ele é gratuito e público no Brasil. Vamos lá então. Dentro dessas questões, o SUS, várias políticas estão sendo criadas e vão sendo desenvolvidas porque o Sistema Único de Saúde é um sistema literalmente que se adapta às necessidades da população.
Então houve um período também de se desenvolver uma carta, literalmente dizendo aos usuários quais eram os seus direitos relacionados ao uso do sistema de saúde. Então existe a Carta dos Direitos do Usuário do SUS, que foi aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde em 2009, ok? A partir desse processo, começou-se a ter atualizações dessa Carta de Direitos, justamente para informar melhor os usuários sobre os seus direitos quanto ao uso do Sistema Único de Saúde, ok? Então, na prática, a Carta dos Direitos de Saúde do Brasil, dos usuários do SUS no Brasil, seja uma das mais importantes ferramentas para que você, para que um cidadão brasileiro, para que a sua família conheça os seus direitos e possa também ajudar o Brasil a desenvolver um sistema de saúde muito melhor e com melhor qualidade, ok? Vamos lá. Inicialmente ela foi oficializada então pela Portaria 1820, lá de 2009. Hoje ela é atualizada por uma resolução, ela foi atualizada por uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, número 553, em 2017. Ok? Poderá no futuro ser atualizada também. Essa é a versão mais atual. Para a gente entender então, existem 7 grandes diretrizes, ok? Para direcionar esses direitos do SUS. E dentro dessas diretrizes existem vários itens específicos direcionando cada uma dessas diretrizes, ok? Nós não vamos aprofundar aqui na videoaula para não ficar uma aula extensa, mas em sala de aula você vai trabalhar esses conteúdos específicos com certeza, ok? Vamos lá então. A primeira diretriz diz respeito ao seguinte: todas as pessoas, ok? Todas as pessoas têm direito em tempo hábil, ok? No tempo hábil, ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para a garantia da promoção, da prevenção, proteção, tratamento, recuperação da saúde. Nossa, professor, é bem amplo, né? Com certeza bem amplo. E aí eu quero que você entenda então. Toda pessoa no Brasil, seja ela brasileira, seja também o estrangeiro que esteja aqui a passeio, ok? Seja também o estrangeiro naturalizado brasileiro, ele também vai ter esse direito, em tempo hábil, de ter o acesso ao serviço de saúde. O que vai ser feito nesse serviço de saúde? Ações de promoção. Então ele pode participar, por exemplo, de uma palestra de orientação sobre alguma epidemia que esteja acontecendo naquela região. É uma informação de saúde, é uma ação de promoção. Tá claro? Pode também participar de ações de prevenção. Está tendo uma campanha de vacina, ok? O ato de imunização também, ele é uma ação de prevenção. Tendo esse brasileiro, obviamente, oficializado no Brasil, ou o estrangeiro oficializado no Brasil e tendo seu cartão do SUS, literalmente, que é a inscrição do serviço de saúde, documento aqui registrado no Brasil, ele terá acesso tranquilamente por questões burocráticas, ok? Mas a legislação garante esse processo, tá claro? Então, ele tem direito também à vacinação? Sim, a vacinação é uma medida de prevenir o desenvolvimento de uma doença. Nós temos também as ações de proteção. A imunização também serve como uma barreira de proteção. Outra questão de proteção, por exemplo, que podemos colocar é o tratamento da água, ok? Tratamento da água com flúor, com cloro, por exemplo, para eliminar, por exemplo, no cloro, eliminar coliformes fecais e outros tipos de poluentes. Então, nesse sentido, até o tratamento da água está envolta em uma ação de proteção das pessoas, para não desenvolver, obviamente, doenças diarreicas, por exemplo, e também é uma ação do Serviço Único de Saúde, do Sistema Único de Saúde. Ações de tratamento, então a pessoa foi diagnosticada com uma doença e precisa de tratamento dentro do sistema de saúde. Essas ações de tratamento, que pode envolver internação ou não, que pode envolver um processo de recuperação cirúrgica ou não, esse processo de tratamento, ele deve ser acesso também, porque toda pessoa em tempo hábil deve ter esse acesso ao tratamento daquela doença, no SUS. E também a recuperação. O processo de recuperação de uma doença, que pode envolver um processo de recuperação de cirurgia, um processo de recuperação de um resguardo para o parto, por exemplo, que foi um processo cirúrgico, numa cesárea, por exemplo. Um processo de recuperação de uma doença endêmica que desenvolveu e esse paciente precisa, por exemplo, de hospitalização. Então, nesse sentido, você compreende que é muito amplo esse aspecto de direitos do trabalhador, ok? Vamos lá, a segunda diretriz. Toda pessoa no Brasil tem direito ao atendimento integral, ok? O que é integral, professor? É do início a fim, ok? Do início ao fim. O que significa?
Ele está sentindo sinais e sintomas e procura uma unidade 24 horas, por exemplo. Está com muita dor de cabeça. E vai lá, faz o atendimento inicial, uma consulta inicial com o médico. O médico já aproveita e faz alguns exames e também já faz um diagnóstico de uma outra doença. Essa pode ser qualquer doença. A partir dali iniciou-se uma cadeia de eventos dentro do sistema de saúde, que tem que evoluir e terminar até o tratamento final e recuperação desse paciente. Então, do diagnóstico, exames laboratoriais, se precisar fazer internação, vai internar, se precisar fazer cirurgia, vai fazer, vai se recuperar, tratou e evoluiu para a cura daquela doença. Então, todo esse processo significa atendimento integral à saúde, ok? Do início ao fim daquele tratamento. E também aos procedimentos adequados em tempo hábil também para resolver o seu problema. Ele foi diagnosticado com câncer e precisa, por conta do tipo de câncer, fazer uma cirurgia. Essa cirurgia ela não pode ser daqui a 2 anos, ok? Essa cirurgia não pode ser daqui a 5 anos. Ela tem um prazo específico para ser realizada. Então, nesse sentido, leva-se em consideração o tempo hábil para resolver esse problema de saúde. E também, é claro, todo o atendimento realizado com esse paciente deve ser feito de forma ética e humanizada. O que significa humanizada, professor? É tratar o paciente como um ser humano. Ele é um outro como você. Nesse sentido, então, vamos tratá-lo com quesitos éticos, com respeito, com, obviamente, permitindo a sua própria autonomia. Ele tem a autonomia de decidir se ele quer trabalhar com você, quer ser cuidado por você ou não, quer ser atendido naquela unidade de saúde ou não. Então ele tem essa autonomia perante a legislação. Então todo esse processo prevê também quesitos de imunização, ok? A terceira diretriz estabelece o seguinte: toda pessoa no Brasil tem direito ao atendimento inclusivo humanizado. É importantíssimo isso, ok? E também acolhedor. Se eu precisar de um atendimento de saúde, eu tenho direito de chegar numa unidade de saúde básica ou unidade 24 horas, por exemplo, e ser acolhido e ser atendido. Isso é um preceito do SUS. E o acolhimento ele prevê justamente isso: ser acolhido, passar por uma triagem, passar pelo exame médico, passar pela avaliação médica, consulta médica e, é claro, o desenrolar do processo de tratamento se houver a necessidade para aquele caso em específico. E ele deve ser realizado por profissionais qualificados. Não tem lógica eu colocar no sistema de saúde um profissional que não tenha qualificação nenhuma para executar os diagnósticos de saúde, os atendimentos laboratoriais, por exemplo, os atendimentos de enfermagem. Concorda comigo? Então, o próprio sistema de saúde, ele favorece essas questões e você tem o direito também de cobrar uma qualificação desse profissional se ele lhe fizer um mau atendimento, ok? E outra questão importante, que esse ambiente onde você será atendido no sistema de saúde e a população será atendida, porque toda pessoa tem direito, deve estar limpo, ok? Deve ser confortável e deve ser acessível, ok? Prezando também as questões de acessibilidade, tá? Acessibilidade literalmente para acessível e também acessível de forma fácil de acesso, de você chegar e ter o seu atendimento realizado. Que mais? A quarta diretriz, ela estabelece que toda pessoa deve ter seus valores, deve ter sua cultura, deve ter os seus direitos respeitados. Como assim, professor? Entenda você tem a sua cultura, que está aí passando de pai para filho, que vem lá do seu avô, do seu pai, da sua mãe, que passa para você. Você tem os seus valores, você tem a sua cultura, você tem, obviamente, os seus direitos. Então, na prática, todos eles devem ser respeitados. Imagine, por exemplo, um indígena que tem uma cultura diferente da pessoa não indígena no Brasil. Imagina, por exemplo, um japonês que tem uma cultura específica. Imagina, por exemplo, uma pessoa estrangeira que tem a sua cultura específica. Cada um tem a sua cultura e tem, obviamente, a sua liberdade, o seu modo de expressar, o seu modo também de se relacionar e falar e ouvir. Então, nesse sentido, nós devemos respeitar, porque toda pessoa tem, obviamente, que ter os seus direitos, culturas e também valores respeitados pelo SUS, porque é um direito do usuário do SUS, ok? Quando ele tiver nessa relação com o serviço de saúde. A quinta diretriz traz o seguinte: toda pessoa tem responsabilidade
e direitos para que o seu tratamento e recuperação sejam adequados e sem interrupção. Como assim, professor? É um direito de todo usuário do SUS que ele inicie o tratamento e finalize o tratamento pelo SUS. Não tem lógica ele iniciar o tratamento e no meio do tratamento encerrar o tratamento, tá? Parar o tratamento porque acabou o medicamento. Não existe isso, porque é um direito do usuário do SUS. Se ele iniciar o tratamento, ele tem que terminar o tratamento. Se exige medicação de alto custo, o sistema deve prover, ok? Que ele faça todo o tratamento com aquilo que foi prescrito pelo médico, que era o indicado para o caso clínico daquele paciente. Se necessita de uma operação, de uma cirurgia, o processo também deverá desencadear a realização dessa cirurgia, porque envolve um processo de tratamento e recuperação, ok? Nesse sentido, então, toda pessoa tem a responsabilidade e os seus direitos de seu tratamento e recuperação sejam adequados para aquele caso clínico e também sem nenhuma interrupção nesse processo de tratamento e recuperação. A sexta diretriz traz para a gente o seguinte: toda pessoa tem direito à informação, ok? Bacana isso? Sobre os serviços de saúde e aos diversos mecanismos de participação do sistema de saúde. Como assim, professor? Esse direito à informação é, por exemplo, como é que você sabe no seu município onde tem atendimento 24 horas, onde tem vacina, onde tem pediatra, onde e como faz-se um atendimento de emergência se eu precisar, ou quem eu vou chamar para fazer isso. Essas informações elas devem ser divulgadas pelo serviço de saúde municipal, estadual, federal, justamente para chegar em nós, tanto profissionais quanto usuários do SUS, o entendimento de onde procurar o serviço de saúde. Tá claro? Em cada instituição, por exemplo, de saúde, a unidade básica, deve ter lá um mural. Nesse mural deve ter um quadro dizendo quem são os profissionais que trabalham ali, quais são as especialidades, quais são os exames que fazem ali, se tem medicamento ali ou não, quais são os horários de funcionamento e quem é o chefe daquela unidade, por exemplo. Essas informações são obrigatórias perante a legislação estarem lá no quadro mural de cada unidade de saúde. Isso é uma forma também de divulgar a informação sobre o funcionamento do serviço de saúde. Bacana, né? Muito bacana mesmo. Então, nesse sentido, nós temos o direito à informação, ok? E a sétima e última diretriz, ela diz respeito ao quê? Toda pessoa tem o direito a participar, isso mesmo, dos conselhos e das conferências de saúde e também de exigir. Você tem o direito de exigir que os gestores cumpram os princípios do SUS, ok? Está tendo um mau atendimento, não está dando a informação necessária, o tratamento está sendo interrompido, isso pode ser denunciado lá no conselho. Ainda também pode ser denunciado na ouvidoria da SUS. Ainda também pode ser denunciado no Ministério Público. Então, obviamente, esses órgãos de fiscalização eles vão atuar justamente para cobrar os gestores municipal, estadual e federal da execução, do cumprimento da legislação relacionada ao SUS. Bem, nesse tópico dessa aula, tópico 6, nós trabalhamos os direitos dos usuários do SUS. É um conteúdo bastante intenso e grande, e é importante que você faça esse trabalho, essa leitura, e nesses 7 grandes eixos de diretrizes do direito dos usuários do SUS, acredito que você tenha compreendido que nós, como usuários, temos bastante direitos e temos também os nossos deveres perante a legislação. Agradeço muito a sua atenção e aguardo você na próxima aula.